resposta, disse Marchione, é o rompimento consciente e total desse tipo de conduta que rondava a igreja de Tessalônica e ronda a igreja do século XXI, e eu diria, permeia, está dentro da igreja do século XXI. Vamos, eu parei aqui na primeira parte, eu quero ler mais alguns textos. Agora, o interessante é que Paulo fala que os Tessalonicenses já estavam o quê? Praticando isso, né? Ele fala, vocês continuam praticando. Qual era a preocupação de Paulo? É que eles não fossem enganados. O perigo estava rondando. Então, o trabalho dos conselhos de Paulo deveria ser conselhos mais preventivos, e eu entendo que aí mostra as coisas necessárias. Nós devemos, e essa lição me chamou muita atenção nesse sentido, reunir os nossos juvenis, adolescentes, e falar com eles a respeito disso. De repente a gente fala a verdade demais, mas passou da hora. O leite já derramou, então não adianta mais falar. Então é necessário que a gente fale enquanto é tempo. Verso 6. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos, e testificamos claramente, Ele é o vingador. Porquanto Deus, nos chamou. Eu tenho prestado muita atenção nas pregações do pastor Tiago. E aqui eu vou usar a expressão dele. Ele disse que Deus, ontem falou que Deus nos chamou para sermos tristes. Não está certo. Agora aqui Paulo está dizendo que Deus nos chama para sermos o quê? Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para... Então você foi chamado para ser puro. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santificado. A salvação, como experiência dinâmica, ou a dinâmica da salvação, nós podemos dividir em 3 partes: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é a salvação da consequência do pecado. O salário do pecado é morte. Quando você é justificado, você aceita Cristo como seu Salvador, você é instantaneamente, no estado de Deus, num piscar de olhos, você é justificado, quando a aceitação é genuína. E começa imediatamente essa experiência sobre a qual Paulo está falando aqui. Ele, como que diz aos Tessalonicenses e a mim, você olha, vocês já aceitaram Jesus, vocês já foram justificados, e agora vocês precisam serem santificados por esse mesmo Jesus que nos justificará. E nessa justificação é o afastamento consciente, voluntário, por escolha de toda e qualquer coisa que poderia nos fazer impuros diante de Deus. Essa é a santificação. Pastor, diga lá. eu vejo um papel importante da nossa parte, da nossa igreja, aquela avalanche de informações que nós jovens, nós estamos recebendo, nos gera totalmente ao contrário. Paulo fala assim, que o resultado da comunidade, nós fizemos, só peço que você e a igreja tem um papel importante na sociedade para alertar, mas alertar de uma maneira mais forte e mais grande. Nós recebemos informações sutis, o livro da televisão, rádio, as coisas mais na internet, e nós estamos no banho-maria com a nossa consciência e nossa. Obrigado. Se quer lembrar uma citação do Dr. Josh McDowell, ele diz o seguinte: há algumas décadas atrás, há muitas décadas, ele dizia que todas as vozes importantes da sociedade gritavam defendendo a pureza.
a conduta. Ele dizia, o rádio falava sobre pureza, os professores nas escolas falavam sobre pureza, os pais em casa falavam sobre pureza, a igreja falava sobre pureza. Ele diz, hoje a igreja é uma voz solitária, e eu diria, essa voz também está se silenciando, a voz da própria igreja de hoje solitária. Diz, olha, hoje a televisão, a televisão não fala mais. O professor já se revelou a palavra. Ele diz, os professores na sala de aula também já não falam mais. Ele diz, e a voz da igreja está, além de ser solitária, está tornando cada dia mais fraca e mais fraca. Professor. O senhor havia dito que é importante que o senhor fale a respeito disso, das conjecturas, mesmo falando de um assunto como esse na igreja. É importante mesmo, porque nós vemos esse assunto sendo tratado dentro da nossa casa, na televisão, através das músicas, através das conversas que os adolescentes têm, e de um conceito que está sendo passado em todas as coisas que assistimos ou ouvimos através da mídia, que é a impossibilidade de nós frustrarmos os nossos desejos. Hoje, os jovens estão muito pouco aptos a sentirem-se frustrados com os seus desejos. E um outro aspecto relacionado à pureza é o domínio próprio, é a outra face da manutenção da pureza. Os jovens e nós estarmos fortes o suficiente para não nos deixarmos levar por esse conceito. Às vezes, isso não está sendo dito explicitamente, mas está implicitamente em tudo aquilo que nós vamos vendo. E por estarmos o tempo todo bombardeados por isso, às vezes achamos que essas coisas são normais e elas não são. E nós vamos caindo numa certa letargia. É assim mesmo, mas não é. E obrigado por você estar falando isso, porque na escola também estamos falando sobre isso. E às vezes, como o Senhor, lá nos sentimos uma voz solitária. Obrigado, professor. O senhor falou a gente vai se condicionando, acostumando com algumas coisas, e elas parecem fazer parte da nossa vida. São normais. Dizem, eu nunca fiz experiência, fala. E aí o que vai acontecer? Vai achar que é só o ato sexual, não é? Na verdade, ele diz assim, pega o outro, pega o outro, e aí já começa, como se diz, já no pensamento, já começa, imagina os papos da lei, já não... Tá certo. Eu nunca fiz para. Dá mais de 4 horas. Uma mentira. Por isso que eu chamei o Elton. Chega um momento que as pessoas começam a achar que não é verdade. É o que está acontecendo. Verdade. Dizem, eu nunca fiz experiência, se você quiser matar um caranguejo sem que ele tente escapar da morte, você pega-o e coloca numa água a temperatura ambiente, numa panela, e coloca a panela no fogo com uma chama bem baixinha, de tal forma que a água vai aquecendo lentamente. Segundo o que eu já ouvi dizer, nunca fiz experiência, o caranguejo ele vai se condicionando, acostumando com a temperatura, e ele vai morrendo lentamente sem tentar escapar, sem tentar fugir, porque o aquecimento da água é tão lento que ele vai se acomodando a cada estágio que ela vai atingindo lentamente, e quando ele, como dizia o amigo, quando ele quer fugir já está morto, não tem mais como fugir. Às vezes acontece isso na igreja, nós vamos nos acostumando com algumas coisas, com algumas situações, porque o diabo vai introduzindo-as lentamente, disfarçadamente. Irmãos, olhem, para vocês terem uma ideia, e agora não é tão lentamente, né? O desenvolvimento da tal da tecnologia. Eu fico comparando os dias de Paulo aconselhando a sua igreja e os meus dias aconselhando a minha igreja. Embora lá fosse a filosofia
que dava norte à conduta, orientava a conduta moral e o exercício sexual das pessoas no paraíso, o acesso a essa imoralidade não era tão fácil como é hoje. Hoje você não precisa sair de casa, você não precisa levantar, só está sozinho na sua cama, sozinho no seu quarto, e você está se contaminando com impureza sexual. A impureza hoje está ao alcance da ponta do seu dedo, está ao alcance de um clique, e você já tem acesso a um universo, a um mundo de imoralidade, de pornografia e todos os tipos de conteúdos que você imaginar. Então hoje é quase impossível sequer o pai conseguir acompanhar o filho naquilo que ele realmente está vivendo. É impossível, especialmente para mim, que já estou com os cabelos brancos e não domino com tanta facilidade essa tal da tecnologia moderna. Então vocês, pais, cujos estão, como eu oro pelo meu genro e a minha filha, para que eles saibam orientar a minha mulher de tal forma, porque eles não vão conseguir acompanhar se elas não tiverem uma consciência, se as crianças não tiverem consciência elas mesmas. Esqueça, você não vai conseguir proibir isso, ou proibir aquilo, ou evitar isso, ou evitar aquilo. Impossível, impossível, porque as coisas chegaram a um ponto que você não tem mais controle, eu também não tenho, e cada um tem que controlar a si próprio se quer ter um padrão minimamente puro no que diz respeito a esse tipo de conduta diante de Deus, que faz parte da nossa santificação. É terrível hoje a situação. Eu recebi na minha casa, há alguns anos atrás, morava em São Paulo, um adolescente. Faz parte da família. E ele perguntou: tio, eu posso. Agora você tem mania de chamar os mais velhos de tio, né? Tio, eu posso usar a internet na sua casa? Pode, sem problema nenhum, tá? Os meus aparelhos não tem senha, nada tem senha. Até porque se eu colocar a senha, ele não se desbloquear, e eu fico, então tudo lá é errado. Pode, tem senha, não, pode. E eu percebi, e eu falei para minha esposa, esse camaradinha, ele está usando essa internet, não é para pesquisar coisas interessantes, não. E eu fui lá, mas o danadinho, muito mais perto que eu, você não encontrava nada, nem coisa boa, nem coisa ruim de onde ela havia passado. Ele não deixava rastro. Eu digo, não tem jeito, eu consigo pegar. Eu sou um tonto, né, nessa área, e ele é um expert, então ele faz lá o que ele quer fazer, sai e não deixa rastro, não deixa sinal. E eu tinha quase, eu não posso afirmar, mas eu tinha quase certeza que ele estava usando o meu computador, que eu comprei para coisas santas, ele estava usando com outra finalidade, e eu não podia fazer nada, a menos que eu proibisse de entrar no meu escritório. Eu não podia fazer isso, mas eu percebi. Não sei se eu conto. Tem umas coisas também, as coisas que eu falo assim, eu fico preocupado. Tem umas coisas perguntando, não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Na dúvida? A dúvida é pecado? É. Mas contar o que não deve também é pecado. Quando a gente não tinha acesso a essas coisas, eu, por exemplo, não tinha notebook. Hoje todo mundo tem. E eu tenho até esse negócio aqui, ó. Eu tenho até esse negócio aqui, ó. Um amigo meu passou. Também não tinha. Notebook. A gente precisava. Ele estava no iPhone, seu pô. Aí ele prestou o notebook da associação. No departamento da associação, todo indivíduo da associação. Um jovem casado. E aquele jovem esqueceu de algumas coisas. E quando o meu amigo abriu lá onde tudo começou a entrar, onde ele precisava, ele encontrou os negócios, aí ele me chamou. Falou, cara, ela está aqui no tudo, rapaz. Eu não tenho que falar com ele. Queridos, é você. É você que cuida, não tem jeito. Quando eu era ministerial, um
dia o tesoureiro da associação entrou na minha sala. Disse, pastor Pereira, vem aqui correndo. Só para os irmãos terem uma ideia.